Você já percebeu como o medo pode nos impedir de viver aquilo que Deus preparou para nós? O medo chega de forma silenciosa, ele entra pelos pensamentos, alimenta as dúvidas e aos poucos tenta convencer o nosso coração de que não somos capazes. Medo de fracassar, medo de perder quem amamos, medo de recomeçar, medo do futuro, medo de não conseguir. Talvez neste momento exista um medo ocupando espaço dentro do seu coração. E se existe, quero dizer uma coisa: você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos de insegurança. Até mesmo grandes homens e mulheres da Bíblia sentiram medo. Moisés teve medo de aceitar a missão que Deus lhe deu. Josué teve medo de assumir a liderança do povo de Israel. Os discípulos tiveram medo quando a tempestade ameaçava afundar o barco. Mas, em todas essas situações, Deus fez a mesma coisa. Ele não eliminou imediatamente o problema. Primeiro, fortaleceu a fé daqueles que confiavam nele. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você hoje. Talvez o Senhor não esteja apenas mudando as circunstâncias. Talvez esteja fortalecendo o seu coração para que você enfrente aquilo que antes parecia impossível. A palavra de Deus nos deixa uma promessa maravilhosa em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita fiel. Perceba que Deus não diz que nunca teremos medo. Ele diz para não vivermos dominados por ele. Existe uma grande diferença. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é continuar caminhando mesmo quando o medo tenta nos fazer parar. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela sente medo de cair. Olha para o chão e pensa nas dificuldades. Mas quando percebe que o pai está ao seu lado, segurando a bicicleta, ela ganha confiança para continuar. Assim é a nossa caminhada com Deus. As dificuldades continuam existindo. Nunca caminhamos sozinhos. O Pai está ao nosso lado. Ele nos sustenta quando as forças acabam e nos levanta quando caímos. Ele nos fortalece quando pensamos que não conseguiremos continuar. O medo costuma fazer muito barulho. Ele cria cenários que talvez nunca aconteçam. Ele aumenta os problemas. Ele enfraquece a esperança. Já a fé fala baixinho, mas suas palavras são poderosas. Ela lembra que Deus continua no controle. Ela nos faz enxergar possibilidades onde antes víamos apenas dificuldades. Ela nos faz levantar quando tudo parecia perdido. Em Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que promessa extraordinária! Isso significa que o medo não precisa dirigir a nossa vida. Quem deve conduzir nossos passos é a confiança em Deus. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja pensando em desistir de um sonho. Talvez tenha medo de recomeçar. Mas lembre-se de uma verdade: você nunca descobrirá aquilo que Deus pode fazer através da sua vida se permitir que o medo decida por você. Pedro também sentiu medo.
Quando viu Jesus andando sobre as águas, teve coragem para sair do barco. Enquanto manteve os olhos em Cristo, caminhou sobre o impossível, mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Começamos olhando para Deus, depois passamos a olhar apenas para os problemas, e então o medo cresce. Hoje Deus convida você a levantar novamente os olhos. Olhe menos para o tamanho da tempestade, olhe mais para o tamanho do Deus que está com você. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa o quão difícil seja o caminho, Deus conhece cada passo antes mesmo que você o dê. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez sorria durante o dia, mas chore em silêncio durante a noite. Saiba que Deus vê cada lágrima. Nenhuma delas é ignorada. Cada oração feita em silêncio chega ao coração do Pai. E mesmo quando você acha que Ele está em silêncio, Deus continua trabalhando. Às vezes, o maior milagre não é quando Deus muda a situação, é quando Ele muda o nosso coração para enfrentá-la. A fé não elimina todos os desafios, mas ela nos dá força para atravessá-los. O medo prende, a fé liberta. O medo paralisa, a fé faz caminhar. O medo mostra obstáculos, a fé mostra possibilidades. Por isso, escolha alimentar a sua fé todos os dias. Leia a palavra de Deus. Ore, mesmo quando lhe faltam palavras. Confie, mesmo quando ainda não conseguir enxergar a resposta. Lembre-se de que Jesus disse em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo venceu, você também pode vencer com Ele. Talvez hoje você precise dar apenas um pequeno passo. Não é necessário enxergar toda a estrada, basta confiar no próximo passo. Deus iluminará o restante do caminho no momento certo. Nunca permita que o medo seja maior do que os sonhos que Deus colocou no seu coração. Você foi criado para viver pela fé. Você foi chamado para confiar mesmo quando tudo parece incerto. Ao terminar esta mensagem, entregue seus medos ao Senhor. Diga a Ele tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Peça que substitua a insegurança pela confiança, a ansiedade pela paz e o desânimo pela esperança. Tenho certeza de que Deus ouvirá a sua oração. E quando você olhar para trás, perceberá que aquilo que um dia parecia impossível foi apenas mais uma prova de que Deus ajudou você a vencer. Que o Senhor fortaleça o seu coração, renove sua coragem e faça crescer a sua fé a cada novo amanhecer. E você caminhe com a certeza de que Deus vai à sua frente, abrindo caminhos onde antes parecia não existir saída. Nunca se esqueça, a fé não faz você ignorar o medo. A fé faz você seguir em frente, mesmo quando ele tenta impedir os seus passos. Que Deus abençoe você, proteja a sua família e encha a sua vida de paz.